Graça e paz de Jesus. Bem-vindos ao canal A Missão de Evangelização para as Nações. Temos um propósito de proclamar ao mundo a palavra de Deus. Temos sempre uma mensagem de direção, de encorajamento e de fortalecimento para a sua vida. Por isso, nesta feita, eu quero refletir com vocês sobre um tema: reino de Deus ou reino de homens? E eu quero me ater a um texto bíblico de Romanos, capítulo 14 e verso de número 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E ainda Romanos capítulo 11 e verso de número 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. E um último texto, segundo aos Coríntios, capítulo de número 4 e verso 4. O Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. É de suma importância compreendermos, à guisa de introdução, que o reino de Deus é totalmente oposto ao reino do mundo. O que é enaltecido no reino de Deus é desqualificado no reino dos homens. O que se busca no reino de Deus é rejeitado e odiado pelo sistema dos homens. O que é princípio fundamental no reino de Deus, como a sua lei, como os seus preceitos, a moral, a ética cristã, os valores da palavra desse Deus para as pessoas deste mundo, para o sistema deste mundo, soa como uma agressão, como uma ofensa, como uma afronta, porque os homens estão entenebrecidos no entendimento, são incautos, nércios, loucos, mudaram a glória de Deus e de seu reino em sua própria glória e em sua própria imagem. Por isso urge a necessidade de conhecermos o que realmente é o reino de Deus e o que é o reino dos homens. Em primeiro lugar, como se caracteriza o reino dos homens? O reino dos homens é caracterizado, pode ser compreendido e é regido pelos sistemas desse mundo. A Bíblia diz, em primeira epístola de João, capítulo de número 5 e verso 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz está no maligno. Então, quem rege esse mundo, quem domina este mundo, quem controla este mundo é o próprio diabo, é o príncipe deste mundo, é o Deus desse século, que cegou o entendimento dos homens, isto é, dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Mas o que é esse reino de homens? Como se caracteriza? Além de ser regido pelo próprio diabo, o reino dos homens é carnal, é humano, é terrenal, é direcionado, é conduzido
por suas vãs filosofias, por suas ideologias, por seus achismos, por seus valores invertidos, conceitos totalmente equivocados. Tudo no reino dos homens gira em torno da razão, das emoções, dos desejos, das vontades, dos sentimentos, dos prazeres. É o chamado de hedonismo. Vale tudo, contanto que me dê prazer, contanto que eu me sinta feliz, que eu viva do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, da forma que eu quero. Vivem uma falsa liberdade. É chamada na Bíblia de libertinagem. É uma liberdade sem responsabilidade, sem compromisso, sem comprometimento com Deus, com a palavra de Deus, com a família, com a moral, com a ética, com a conduta. O reino dos homens também é guiado, direcionado pela sabedoria deste mundo, que excluiu Deus e glorifica a autossuficiência humana. Em 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso 1 ao 16. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, pregando o mistério de Deus, não fui com superioridade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, a não ser a Jesus Cristo, este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em muito tremor. A minha palavra e a minha pregação não foram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas em revelação de espírito e de poder, para que a vossa fé não seja apoiada em homens, mas no poder de Deus. Mas falamos de sabedoria entre os perfeitos, não a sabedoria deste mundo, nem as dos príncipes deste mundo que se destroem, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério antes dos séculos, que Deus ordenou para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, pois se a conhecessem, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito perscruta, penetra até as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito que no homem está? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para que conheçamos as coisas de Deus gratuitamente. As coisas que falamos não são ensinos de palavras de sabedoria de homem, mas ensinadas pelo Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. A alma do homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, pois para ele é insensatez, é loucura, e não pode entendê-las, porque elas se examinam, se discernem espiritualmente. O espiritual examina todas as coisas, mas ninguém é capaz de julgá-lo, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa o instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O reino dos homens é carnal, é terrenal. É por isso que também
O apóstolo Paulo, no mesma carta aos Coríntios, capítulo 3, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 18 e 19. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vós se considera sábio neste século, faça-se louco para se tornar sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele surpreende o sábio na sua própria astúcia. Encontramos na Bíblia Sagrada as orientações devidas e nas próprias experiências humanas, sendo sabedores de que o reino dos homens é corruptível, é falível, pois é guiado, é regido pelo Deus desse século, pelo próprio diabo, pela sabedoria deste mundo, que excluiu Deus e glorifica a autossuficiência do homem. É por isso que Paulo também, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 1, a partir do verso 18, ele afirma: a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que pela injustiça detêm a verdade, pois o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem, sendo percebidos nas coisas criadas. Tais homens estão, por isso, sem desculpas, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, mas seus raciocínios se tornaram vazios e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus, incorruptível, por imagem de homem corruptível, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus por mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras que contrariam a sua própria natureza. Do mesmo modo, os homens também deixaram as relações naturais com a mulher e se inflamaram de paixões uns pelos outros, cometendo atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos a punição merecida pelo seu erro. E por desprezarem o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Encheram-se de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malícia, difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, detratores, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem amor pela família e sem misericórdia, embora conheçam a sentença de Deus, de que os praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam os que as praticam. Aqui é exemplificado
o reino dos homens é caracterizado o que existe na natureza do homem: rebeldia, rebelião, insulto a Deus, destruição da família. Eu lhes faço uma pergunta: reino de Deus ou reino dos homens? Ainda exemplificando este reino humano, as características do reino de homens. Em Gálatas capítulo 5, versículo de número 16, Paulo nos mostra claramente as características desse reino. Digo, porém, andai em espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estais debaixo da lei do pecado. Ora, as obras da carne são conhecidas e são manifestas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Esse é o reino dos homens. E eu lhes faço uma vez mais a mesma pergunta: reino dos homens ou reino de Deus? É por isso que urge a necessidade de buscarmos a Deus, de conhecermos a vontade de Deus, de entrarmos no reino de Deus, de fazermos parte deste reino. É por isso que Deus está nos dando esta palavra, para que cada um de nós venhamos a refletir, venhamos a decidir o reino dos homens ou o reino de Deus. Há uma divergência muito grande, há discussões até graçando no meio da cristandade, das igrejas, em que os seus supostos líderes reivindicam para si a autoridade máxima da igreja, como se fosse o seu próprio reino. Eu sou o dono da igreja, eu sou o dono desse reino, eu sou o dono desse povo. Não foi assim que Jesus ensinou. A igreja, o corpo de Cristo, os salvos em Cristo e lavados pelo seu sangue, não pertencem a homem nenhum ou algum, pertencem a Deus, pertencem a Cristo. Só tem um Senhor e o seu Senhor é Jesus. Eu não estou dizendo com isso que não tem que haver submissão às autoridades, respeito à liderança que Deus constituiu. Eu estou falando que há uma divergência, há uma confusão, há um desfoque de valores no que tange o que é o reino de Deus e o reino dos homens. Por isso que precisamos conhecer o reino de Deus e, sobretudo, a vontade de Deus para fazermos parte desse reino. E você pode perguntar: como se caracteriza o reino de Deus? O reino de Deus tem como governante principal o próprio Deus. É por isso que o Senhor Jesus Cristo nos admoestou, nos incentivou, conforme o registro de Mateus, no capítulo 6 e verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus
e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O próprio profeta Isaías profetizou no capítulo 55 e verso de número 6. Mas buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto ele está perto. Por isso que na própria oração feita e ensinada por Jesus, a oração dominical, Jesus clamou, Jesus disse no capítulo 6 e verso 10 do mesmo Evangelho de Mateus: venha sobre nós o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Mas a pergunta é: como se caracteriza o reino de Deus? O reino de Deus é caracterizado pela vida, pela paz, pela luz, pela presença do próprio Deus. É por isso que Jesus Cristo, no Evangelho de João, declarou no capítulo 8 e verso de número 12: eu sou a luz do mundo, e todo aquele que me segue não andará em trevas. O reino de Deus é o reino de vida, é o reino de paz, é o reino de luz. Evangelho de João, capítulo 10 e verso 10, nos diz: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. O mesmo Evangelho, capítulo 14 e verso de número 27, Jesus dizendo acerca do que há no reino de Deus, em sua presença, ele falando de paz, falando de vida, e ele expressou e declarou: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, e nem tenha medo. O reino de Deus é o reino de amor, porque o próprio Deus é amor. 1 João capítulo 4 e verso 8, quem ama é de Deus, e quem não ama não é de Deus, porque Deus é amor. No Evangelho de João capítulo 3 e verso 16, é expresso esse amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Deus toda glória, todo louvor. Mas como se caracteriza ainda o reino de Deus? É um reino de misericórdia, de bondade e de perdão. O salmista Davi compreendeu isso no Salmo 51 e verso de número 17, quando ele faz uma oração, quando ele derrama-se em clamor a Deus, em virtude do seu próprio pecado, e ele descobre que sacrifícios para Deus é um coração quebrantado e contrito. Não rejeitarás, ó Deus. O salmista também declara no Salmo 23 o que há no reino de Deus: bondade e misericórdia. Ele disse: porque a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O reino de Deus é um reino de alegria, e esta alegria não está condicionada às circunstâncias transitórias dessa terra, às questões efêmeras, passageiras deste tempo, deste mundo, pois a alegria que Paulo fala é uma alegria que transcende a essa terra, porque ela não vem de homens, ela vem de Deus. Ela não vem da terra ou do que as circunstâncias terrenais possam proporcionar, mas ela está em Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, nesta carta de Filipenses, ele diz:
Alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Essa alegria vem pela presença de Deus, pela presença do Espírito de Deus. É isso que tem no reino de Deus. Paz, alegria, graça, justiça, amor, perdão, presença genuína da glória de Deus. O reino de Deus também é um reino de provisão, porque tem o Senhor como o provedor. Há muita gente, meus queridos e queridas irmãs, que se preocupam só em ter, em fazer, com a provisão, mas não se preocupam com o provedor. Uma vez que eu busco o provedor, é impossível não ter a sua provisão. Foi por isso que o apóstolo Paulo expressou na carta aos Filipenses, no capítulo 4 e verso 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, supriria ou suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Se você crê no provedor, certamente você terá a sua provisão. Mas o reino de Deus é um reino de verdade, é um reino de justiça, é um reino de equidade. É por isso que Jesus se apresentou, sendo ele o caminho, sendo ele a verdade, sendo ele a vida. Paulo, escrevendo a Timóteo, em sua primeira carta, capítulo 2 e verso 5, Paulo expressa: há um só Deus e um só Senhor e um só mediador entre Deus e os homens. O que nos conduz à salvação, o que nos leva para o reino de Deus é Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Foi por isso que João o Batista declarou quando pregava no deserto da Judéia, no capítulo 3, versículo 1 e 2 do Evangelho de Mateus, ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Quando Jesus começa o seu ministério, Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O evangelista Lucas e mostra que este reino está dentro de cada um de nós, isto é, daquele que crê, daquele que busca, daquele que se entrega a Cristo. Talvez você possa ainda perguntar: como faço para fazer parte ou entrar no reino de Deus? Para entrar no reino de Deus é necessário arrependimento e não remorso. Arrependimento acompanhado de confissão, pois remorso é diferente de arrependimento. Há muita gente que chora, que lamenta, que pranteia, mas não muda de atitude, não muda de caráter, não muda de caminho, não busca uma mudança de direção. Arrependimento não. Arrependimento é operado pela ação do Espírito Santo dentro de cada um de nós. E esse arrependimento genuíno é acompanhado de uma mudança de atitude, mudança de caráter, mudança de pensar, mudança de falar, mudança de agir. Então, para entrar no reino de Deus, para fazer parte deste reino, para receber as copiosas e maravilhosas bênçãos que tem no reino de Deus, que só recebe quem faz parte desse reino e é filho de Deus, é necessário arrependimento e confissão.
Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e verso 19, nos elucida muito bem isso. Arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Provérbios, capítulo de número 28 e verso 13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Só pode haver misericórdia, ação de Deus, se houver confissão, se houver arrependimento genuíno. Não tem como entrar no reino de Deus sem arrependimento e confissão. É por isso que primeira epístola de João, capítulo 1 e verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Para fazer parte do reino de Deus, para entrar no reino de Deus, é preciso também declarar, confessar com os próprios lábios. Romanos, capítulo de número 10 e verso de número 8 ao 12. Se com a tua boca confessares a Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a vida eterna. Jesus também expressou e orientou no capítulo 10 de Mateus, versículo 32 e 33. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Se aquele homem me rejeitar diante dos homens, eu também o rejeitarei diante do meu Pai que está nos céus. Para entrar no reino de Deus, para fazer parte deste reino, é necessário também uma vida de renúncia diária. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2 e verso 20, exemplifica muito bem isso. Ele disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. A nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, precisa estar sendo todos os dias crucificada, aniquilada, para que a natureza de Deus, o reino de Deus, se manifeste dentro e através de nós. Por isso que o evangelista Lucas também registrou no capítulo 9, verso de número 23 e 24, Jesus ensinando: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga, pois todo aquele que quiser preservar a sua vida vai perder, mas todo aquele que entregar a sua vida por amor a mim, a salvará. Para entrar no reino de Deus, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Infelizmente, há um evangelho sendo pregado nestes dias de facilidades, somente de bênçãos, somente de glória na terra. Ah, queridos irmãos, há um equívoco muito grande de interpretação bíblica. Este não é o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro, o evangelho de Deus, a palavra veraz de Cristo. Ela implica em renúncia da própria vida. A vida cristã é uma vida de renúncia, ou deve ser uma vida de renúncia diária, de desafios diários, provações, tribulações, lutas, percalços, buracos negros da nossa existência,
da nossa alma. Mas diz a Bíblia que em todas essas coisas somos mais que vencedores por Jesus Cristo que nos amou. Para fazer parte do reino de Deus, precisa-se viver uma vida de obediência a Deus, a sua lei, a sua palavra. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Que Deus não tem prazer em sacrifícios, em holocausto, contanto que se obedeça a sua palavra, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Há muita gente, há muitas pessoas, infelizmente, optando pelo reino de homens e não pelo reino de Deus. O reino de Deus, para entrar e viver e estar no reino de Deus, implica obediência. É por isso que também a Bíblia diz, em Deuteronômio, capítulo de número 5 e versículo de número 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus preceitos e mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. É Deus expressando, quem dera que temessem a Deus, quem dera que o homem buscasse a Deus de todo o seu coração, pois é a vontade de Deus que o seu reino seja estabelecido na vida do homem, que o homem viva nesse reino e desfrute das grandíssimas bênçãos que há no reino, na presença de Deus. Para entrar no reino de Deus, para fazer parte do reino de Deus, não do reino dos homens, também é necessário uma fé perseverante. Porque há aqueles que têm fé, mas desistem no meio do caminho, não perseveram. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1, ele nos incentiva e nos mostra o que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova e a certeza das coisas que não se veem. Versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois importa que aqueles que se aproximem de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Mateus, capítulo de número 24 e verso de número 13, também nos incentiva a ter uma fé perseverante. Quando o Senhor Jesus disse, o que perseverar até o fim será salvo. O contexto deste capítulo 24 e verso 13 fala dos últimos acontecimentos, fala do tempo do fim. Quem perseverar até o fim será salvo, estará no reino de Deus, viverá no reino de Deus e com Deus para todo sempre. Deus tem isso para a sua vida, Deus tem isso para a sua família, Deus tem isso para a sua casa, Deus tem isso para a sua igreja, Deus tem isso para o seu ministério. Entenda que o reino não é de homens e nem para homens. O reino total, absoluto, é de Deus, é por Ele, é para Ele e é por meio dele que são todas as coisas. A Ele a glória para sempre. Amém. Entenda que o melhor não é viver tomado, guiado, conduzido pelo reino de homens, mas entenda claramente por essa palavra o que é realmente o reino de Deus, o que é realmente viver fluindo
a presença desse Deus, o que é ter o reino de Deus dentro de nós. Fique com esta palavra, fique na bênção, fique na paz e lembre-se que vida de vitória e de poder é vida na palavra de Deus.